Muito bem, irmãos. Aqui é uma passagem bem conhecida de todos nós, né? A passagem do filho pródigo. Passagem essa que tem muitas lições, né, para as nossas vidas, muitos ensinamentos aqui que possamos extrair para as nossas vidas no nosso dia de hoje, né? Para entrar no contexto do filho pródigo, vamos olhar bem rapidamente desde o início, né? Em Lucas, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15, no verso 1. O Senhor Jesus, Ele recebeu os pecadores, né? Eles estavam ali pregando para os pecadores e os publicanos, quando os fariseus e os escribas, né, estavam junto com eles ali, estavam no meio deles, e eles murmuravam, né, dizendo que este come com pecadores. Eles estavam murmurando porque o Senhor Jesus estava ali pregando aos pecadores, pregando aos publicanos. E o Senhor, ouvindo isso, o Senhor contou a eles 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, ele contou a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. A dracma perdida, né, conta bem rapidamente sobre uma mulher que perdeu uma moeda. E ela fez de tudo para procurar essa moeda. Essa mulher, tendo perdido uma dracma, se perdeu uma, não acende a candeia. Perdão, irmãos. A primeira parábola aqui é do versículo 3, né? Que é da ovelha perdida. Então o Senhor conta para os fariseus e os escribas, né? No Lucas capítulo 15, verso 3, então ele propôs essa parábola: que dentre vós, um homem que possuía 100 ovelhas e perdeu uma delas, não deixando no deserto 99, e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la. Então aqui o Senhor Jesus conta desse pastor, né, que perdeu uma de suas ovelhas. Ela escapou ali do aprisco, né, e saiu fora do redil. E aqui o Senhor nos ensina, né, que esse pastor deixou as 99 sobre os cuidados, né, para que nada acontecesse com elas, e foi ali buscar essa outra ovelha perdida. Digo vós que assim haverá e indo para cá, e achando-a, no versículo 5, né, e achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos, porque eu achei a minha ovelha perdida. No versículo 8, ele conta outra parábola também, outra história, né? Dessa mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, e não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E achando essa dracma, ela reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que estava perdida. E aí o Senhor entra na parábola do filho pródigo, né, que é o que vamos estudar nesta noite. Aqui, essa parábola do filho pródigo,
ela é muito rica, irmãos. Ela tem várias lições aqui que possamos extrair para os nossos dias. Uma delas é a importância, irmãos, de sabermos que podemos recomeçar. Quando parece que tudo possa estar perdido, quando parece que não tem mais solução para a nossa situação atual que estamos vivendo, é importante saber que possamos recomeçar. Uma outra lição também que nós aprendemos aqui é tomarmos, irmãos, a decisão certa ao consultar o Senhor Jesus. Nunca tomar uma decisão do nosso coração, simplesmente tomar uma decisão e fazê-la sem antes consultarmos o Senhor Jesus. Com certeza vamos ter decepções com isso. Também fala aqui sobre as consequências de quebrar os princípios de Deus, de fazermos ações quebrando princípios. Devemos também nos arrepender e também nos humilhar mediante a situação que encontramos. Aprendemos aqui também a perder o medo, cair em si, planejar e agir sem pensar no que os outros vão pensar em nós. Muitas vezes a gente está numa situação difícil, e muitas vezes temos medo, de se humilhar, de se arrepender daquilo ali, com aquele medo que as pessoas vão pensar de nós. E outra coisa que aprendemos também é o acolhimento, a espera e a recuperação e o amor de Deus pelo filho perdido, por aquele que se perdeu. E também aqui aprendemos perdoar sem que o outro mereça ser perdoado. E por fim, a júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Vamos tentar ser breve, para a gente aproveitar bastante o nosso tempo, Vamos em Lucas 15, versos 11 e 13. Se quiserem abrir sua Bíblia, fiquem à vontade, mas também aqui no slide. Lucas 15, no verso 11 a 13, diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele mesmo partiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens absolutamente, irresponsavelmente. Aqui, irmãos, sabemos que aqui é uma passagem da história que o Senhor está contando, e nós vemos aqui que esse filho, o mais novo, ele decidiu tomar uma decisão sem consentimento do Senhor, sem antes ter uma certeza do que ele está fazendo. Ele decidiu agir com o seu coração e viver uma vida da forma que ele quisesse, do jeito dele. E ele pediu a parte dos bens do seu pai, a parte que era de direito dele. E a gente viver da nossa forma, é um perigo muito grande. A gente viver de uma maneira que o nosso coração está pensando, está desejando naquele momento, sem antes consultarmos, sem antes tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. E na realidade, quantos de nós já não tomamos uma decisão sem antes estar consultando o Senhor Jesus? Quantos de nossos filhos, quando chegam numa certa idade, quer viver a vida, quer ter a sua responsabilidade? Quantos de nós já não ouvimos? Quando eu completar 18
18 anos, eu quero sumir, quero ir para tal lugar. Isso é normal, é natural na vida do jovem, né? Só que isso é um perigo muito grande. A tendência de dar errado, a tendência de não dar certo é muito grande, irmãos. E esse filho mais moço, ele tem essa decisão de viver essa vida independente. Sabemos que esse moço tinha tudo na casa dele, né? Olhando pela história, ele tinha tudo. Ele tinha comida, ele tinha servos aqui para servir, tinha roupas boas. Então ele tinha de tudo no pai dele. Mas ele queria ter uma vida dependente. Ele queria ter a sua vida longe da sua família, que é um perigo muito grande, né? Deus sabe, irmãos, o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe o que necessitamos e precisamos. Mas é importante tomarmos uma decisão de consultar o Senhor, de pedir a direção de Deus, para saber se o que estamos pretendendo fazer, o que está no nosso coração, está de acordo com a vontade dele. Então precisamos sempre colocar nas mãos do Senhor. E aqui a gente vê que esse jovem decidiu viver a sua vida da sua maneira e conforme o seu coração, né? E o pai aqui repartiu, né, os bens dele. Eu acredito que esse pai simplesmente não chegou e tudo bem, filho, toma aqui a sua parte dos bens. Eu creio que esse pai deve ter orientado esse filho, mas filho, o que você vai fazer com esse dinheiro? Filho, fica aqui com a gente, desfrute daqui, você tem tudo aqui. Com certeza esse pai, ele orientou esse filho, mas esse filho infelizmente não ouviu, né? Não acatou a obediência aqui do pai. E eu entendo também, irmãos, que aqui houve uma quebra de princípio. Geralmente os bens, né, é repartido quando os pais se partem, né? Quando o pai e a mãe já não estão mais aqui com a gente nessa terra. Aí sim há uma divisão de bens entre irmãos. E aqui esse irmão queria já a parte dele do pai em vida, né? Aqui para mim eu já entendo que foi uma quebra de princípio, uma desonra ao pai dele, de pedir a parte dos bens com o pai dele em vida. E outra coisa aqui que nós vemos no versículo 13, outra quebra aqui também, foi que passado muitos dias, não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens irresponsavelmente, né? Dissolutamente. Então ele tinha dinheiro, tinha recursos, mas ele gastou esses recursos de uma forma irresponsável, não teve responsabilidade, não guardou o seu bem, não aproveitou, não usou aquilo de uma forma adequada, né? Todos nós sabemos que o dinheiro não aceita desafio, né? Se você não aplicar, não usar ele de uma maneira correta, ele vai embora, né, senhor? Aqui nós temos uma referência, irmãos, sobre tomarmos a decisão apenas do nosso coração, né? Pelo nosso coração, sem consultarmos o Senhor Jesus. Em Jeremias 17, no verso 9, ele fala que o coração, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em outra versão, o coração é mais enganoso de qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, irmãos, se a gente for tomar uma decisão na nossa vida baseada no nosso coração, no que está no nosso coração, com certeza, irmão, nós vamos ter decepções. Por isso, a importância de todas as decisões em nossas vidas, de tudo que formos fazer, consultarmos antes a permissão do Senhor Jesus. Com certeza a gente vai ser muito mais bem sucedido e feliz. Continuando, irmãos, em Lucas, no versículo 16, no versículo 14 a 16, depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos, a cuidar dos porcos, né? E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, né, da comida que aqueles porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui nós vemos, né, que esse jovem gastou tudo que ele tinha, né? Gastou tudo que ele tinha e chegou a ficar em ponto de miséria. Olha a situação que esse jovem que tinha tudo ao lado do pai dele, das mordomias, das coisas que ele tinha, dos privilégios que ele tinha do pai dele. Olha até que ponto ele chegou, irmãos, a ponto de miséria, por causa de uma decisão errada, por causa de uma decisão feita pelo coração, que é enganoso, sem a direção do Senhor Jesus, sem a permissão do Senhor. Olha até que ponto esse filho chegou, a ponto de miséria. Esse jovem tinha tudo na casa do pai dele, tudo que ele poderia imaginar. Ele pega aquela herança do pai dele, gasta enfreadamente e acaba chegando a ficar numa situação de miséria, sem comida. E não só o fato de ruim dele ter gastado o dinheiro, naquela época sobreveio uma grande fome naquele país, para piorar mais ainda a situação. E com certeza ele batia de porta em porta, pedindo ajuda, pedindo trabalho, mas ninguém o ajudava, porque a situação naquele país era uma situação de fome, uma situação de não era favorável para aquele país naquele momento. Mas aí ele consegue uma ajuda, um cidadão daquela terra, dá a ele um emprego, né? Tem piedade dele e dá um emprego para ele, que é cuidar de porcos, que era a única coisa que tinha ali naquele momento que ele achou, né? E ele foi cuidar desses porcos. E chegando num ponto de miséria, num ponto de fome, como a gente vê aqui, que ninguém dava nada para ele, irmãos, olha a situação que esse jovem chegou por causa da sua decisão errada. Ele chegou a ponto de comer lavagem de porcos, as bolocas, aquela comida de porco. Todos nós aqui já foi num sítio, já foi no sítio, a gente sabe como que é uma comida de porco. É algo nojento, é algo muito sujo, muito pesado. E olha até que ponto esse filho chegou por causa de uma decisão errada, por causa de quebrar princípios na sua vida. Temos uma outra referência aqui em Provérbios 14, verso 12. Há caminhos que o homem parece ser direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Às vezes a gente acha que está no caminho certo, estamos fazendo tudo certo, mas na verdade nós estamos nos afundando cada vez mais, e muitas das vezes essas decisões que tomamos na nossa vida são irreversíveis. Às vezes não tem mais volta, às vezes não tem mais o que fazer, e às vezes esses caminhos nos levam para a morte. Mas aqui, continuando, esse jovem, ele dá uma volta por cima. Aqui no verso 17 ao 19, fala: então caindo em si, ele disse, aqui ele está pensando, irmão, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. Irmãos, ali na lição que eu coloquei, falava que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, se arrepender das nossas decisões. E ninguém dá uma virada, ninguém ele toma uma direção na vida dele sem antes se arrepender. Precisa haver arrependimento. A pessoa precisa reconhecer a situação que ela se encontra. Ela precisa cair em si, ela precisa entender a situação atual que ela está. E sem arrependimento não há mudança de vida. A pessoa não, se ela não reconhecer que ela está errada, que ela tem que mudar aquilo, ela não vai conseguir seguir adiante. Mas não só se arrependermos, temos que nos humilhar perante Deus. Temos que voltar para trás e retratar com aquele irmão, com aquela situação que a gente está passando. Aqui nós vemos que esse jovem caiu em si, né? Então caiu em si, e ali ele já planejou, ali no pensamento ele já planejou: quanto dos meus pais tem pão, fartura, e eu aqui morrendo de fome, então eu vou me levantar. Então aqui há uma atitude, irmãos. Primeiro, a gente tem que cair em si, entender que está errado, entender que a nossa situação atual, estamos em desobediência à palavra, em desobediência a Deus, reconhecer que tomamos uma decisão incorreta ao lado do Senhor Jesus, e aí temos que nos humilhar, voltar para trás. E aqui ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lá eu direi: Pai, pequei contra o céu. Acho interessante que aqui ele coloca: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus. Para a gente errar com o nosso irmão, ou errar com uma outra pessoa, primeiro a gente já errou com Deus, né? Por isso que fala pecado. Então, antes de pecar contra o nosso irmão, contra alguém, uma pessoa, a gente já pecou contra Deus primeiro. Então, por isso que ele fala aqui, irmãos: pequei contra o Pai e pequei contra o céu. E esse jovem, ele teve essa atitude, ele se humilhou perante aquela situação delicada, e aí ele tem essa decisão de voltar para o pai dele. Vou voltar para o meu pai, mas eu vou voltar de uma maneira que eu não quero ser chamado de seu filho. Eu desobedeci a tua palavra, eu desonrei ao Senhor, eu não quero nem que o Senhor me chame de filho. Eu quero começar de baixo. Eu quero que o Senhor me trate como um de seus trabalhadores. Então, não basta a gente só se arrepender, mas também a gente tem que se humilhar diante daquela situação. E uma referência aqui em Provérbios 29, 23 é: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A pessoa, irmão, que tem humildade, ela alcança a graça do Senhor Jesus, ela alcança a graça do Senhor, as misericórdias dele. Então aqui esse filho, ele teve humildade, como fala o versículo, e quando a gente tem humildade perante Deus, Deus nos honra. Continuando no verso 20 a 24: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra ti. Aqui ele já está falando, irmãos. Lá atrás ele estava pensando, né, formalizando na cabeça o que queria falar para o pai, mas aqui ele já teve uma atitude. Ele está falando com o pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe
um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijamos, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que parte preciosa, né, irmão? Aqui a gente vê que o pai teve uma atitude que o filho às vezes não esperava. Muitas vezes nós estamos numa situação de pecado e muitas vezes nós não esperamos como o nosso Deus vai nos agir, como a gente nos humilhar perante Ele. E aqui esse filho, ele teve uma surpresa, ele não esperava esse acolhimento do pai dele. Aqui a palavra fala que de longe, o pai o viu. O pai teve a ação primeiro de ir até esse filho. O pai teve essa ação de trazer o filho diante da sua presença. Então o pai foi primeiro, sem saber o que ele ia falar. O pai já acolheu, o pai já o abraçou, porque o Senhor Jesus, Ele é assim. O nosso Senhor Jesus, Ele é misericordioso. O Senhor Jesus, Ele quer que nós se arrependamos daquela situação. E sabe, irmãos, por que o Senhor é assim? Porque o amor de Deus é incondicional. O Senhor, Ele trabalha em nossas vidas de uma maneira que não compreendemos. Ele tem um amor incondicional, algo que muitas vezes não temos palavras para expressar. Quão grande é esse amor do Senhor Jesus para nós. Quantos de nós, irmãos, não estávamos nessa situação? Será que a gente lembra de onde Deus nos tirou? Como estávamos antes de sermos salvos, de sermos acolhidos? Anteriormente, a gente estava como esse filho, perdido, não tínhamos uma direção, mas em arrependimento, nós buscamos a Deus e Ele nos acolheu. De maneira alguma, Ele tirou nós diante da Sua presença. Ele nos acolheu, Ele nos abraçou, Ele nos beijou. E Deus, é claro, irmãos, também a gente tem que entender que Deus, Ele não aprova o pecado, jamais. A gente sabe que esse filho errou, ele estava numa situação deplorável, desprezível, né? Ele gastou todos os recursos que ele tinha de uma maneira irresponsável. Deus, a gente sabe que Deus não aprova o pecado, mas Deus, Ele tem misericórdia daqueles que têm humildade e se arrependem. Em Romanos 5, no verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, de fato, de ter morrido Cristo por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós, irmãos, nós não merecemos nada, mas Jesus morreu por mim e por você, antes mesmo de merecermos alguma coisa, antes mesmo de a gente merecer a sua graça e a sua misericórdia. Mas o seu amor é tão grande, o amor do Senhor é tão grande por nós, que a sua graça e a sua misericórdia nos alcançou através da pessoa de Cristo Jesus. Quantos, eu vejo essa imagem aqui, eu fico pensando nos nossos dias de hoje, né, irmãos? Quantos pais não queriam dar um abraço desse num filho, né, arrependido, filho este que saiu do caminho das drogas, da bebida, da prostituição? Quantos pais não sabem onde os seus filhos estão nesse momento, né? Quantos pais não têm ideia por onde os seus filhos estão, o que eles estão passando, o que eles estão sentindo, o que eles estão suportando lá fora? Quantos pais hoje não queriam ver os seus filhos arrependidos de volta para casa, né? É uma imagem um pouquinho até forte. Vamos continuar aqui, no nosso tempo vai se tentando. Continuando no versículo 25 a 28,
Ora, o filho mais velho que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e a dança. Chamou um dos criados e perguntou: o que era aquilo? E um dos criados respondeu: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Olha que humildade desse pai, né? O pai foi atrás do filho indignado. Aqui vemos, irmão, que esse filho, ele se sentiu injustiçado por aquela situação. O filho pegou a herança, gastou dissolutamente, acabou com tudo, e ainda o pai recebe ele, mata o novilho e comemora com ele. Aquele, aos olhos nossos aqui terreno, a gente ficaria indignado mesmo, né? A gente ficaria bravo com o nosso irmão pela irresponsabilidade, pelo comportamento dele, né? Pela atitude que ele fez. Mas aos olhos do Senhor não é assim. Às vezes nós criticamos, né? Nós achamos que estamos sendo injustiçados, que Deus não está tendo, que Deus não olha para nós de uma forma, que não olha para nossas vidas de uma forma que estamos sendo beneficiados. Então, às vezes a gente olha para o outro e fala: poxa, aquele outro está sendo muito mais beneficiado que eu estou aqui pregando, eu estou aqui cantando, eu estou aqui orando, e aquele que não está fazendo nada está tendo mais benefício do que eu. Isso é injusto. Mas entenda, irmão, que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, jamais. Deus não faz, ao contrário, o Senhor ama todos nós de uma maneira especial, a ponto de entregar o seu filho para morrer por cada um de nós. E esse filho, ele tem uma revolta muito grande dentro dele. Ele tem, aqui a gente pode perceber, irmãos, que havia uma falta de relacionamento nessa família, né? Uma falta de relacionamento desse irmão mais velho com o irmão mais novo, com o pai dele. Então aqui a gente vê que esse irmão, ele está revoltado, né? Pela situação que o pai aceitou o irmão mais novo. Deus jamais ele vai trabalhar de uma maneira que a gente entende. Deus vai trabalhar de uma maneira e de uma forma que não vamos compreender. Por isso, o seu amor é incondicional. Em 1 Coríntios 15, no verso 58, fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, mas sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Em 2 Crônica, né? Então, irmãos, aqui o Senhor nos ensina que, por mais que a gente achamos que estamos sendo injustiçados, mantenha-se firme, continue no trabalho, na obra. No tempo certo, Deus vai te recompensar. No tempo certo, você vai ter a sua honra que você tanto quer, mas não podemos olhar para o outro. A gente tem que ter, irmãos, em nossas mentes, o desejo de comemorar, de ser feliz quando o outro está sendo abençoado, né? Quando o nosso irmão está sendo abençoado. Esse irmão aqui, ele está com o coração dele muito fechado. Ele não está olhando a situação que o irmão dele mais novo se encontrava. Olha ao ponto, até onde o irmão dele mais novo chegou, a situação que ele passou, a ponto de comer, a ponto de desejar comer comida de porcos. Então, esse irmão, ele pagou o preço. Ele caiu em si, ele entendeu a situação que ele estava. Ele se humilhou, ele se arrependeu e voltou para o Pai. Então, ele pagou o preço. Ele chegou numa situação de miséria. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mantenha-se firme, irmãos. Não desista do teu trabalho. Mesmo que você não ache que está sendo recompensado,
que outros estão sendo beneficiados, mas continue o trabalho. Deus vai te honrar, porque Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. Continuamos, irmão. Mas ele, no versículo 29 a 30, mas ele respondeu ao seu pai: Pai, há tantos anos sirvo e jamais transgredi as suas ordens. Jamais transgredi as suas ordens. E nunca o Senhor me desse um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este filho, olha como ele chama aqui o seu irmão, para a gente ver como que tinha uma falta de relacionamento dentro do lar. E vindo, porém, este filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado. Irmãos, aqui nós vemos como já falamos, que esse irmão tem uma cidade, dentro de casa. Mesmo ele não ter saído para fora, mesmo ele não ter feito como o filho pródigo fez, mesmo ele estando dentro de casa, ele tinha um coração duro. Era um jovem triste também. Olha como que ele fala aqui no versículo 30, que aquele teu filho. Então, aqui a gente já entende que ele já tinha uma falta de relacionamento dentro da sua família, E aqui, a gente, olhando aqui para a palavra, a gente entende que esse filho, ele estava tendo aquela atitude dos escribas e os fariseus, Aqui o Senhor estava fazendo uma comparação, comparando aqui, esse filho estava tendo a atitude daqueles escribas e fariseus, Um coração duro, um coração fechado. Irmãos, nós temos que ter um sentimento de prazer na casa do Senhor, nós temos que ter um sentimento de alegria ao ver os nossos irmãos crescendo, sendo abençoados. Nós temos que comemorar com eles e agradecer a Deus por Deus ter tido misericórdia para com eles. Não devemos sentir peso, sentirmos revolta por ver o nosso irmão crescer, o nosso irmão prosperar, o nosso irmão ser abençoado. Devemos ter uma mentalidade diferente, Devemos comemorar junto com os nossos irmãos quando o Senhor nos abençoar. A gente observa aqui, como eu falei, que esse irmão tinha um sentimento, uma mágoa dentro do seu coração. E quantas das vezes isso não acontece até dentro da igreja, irmãos? Às vezes a gente fica chateado, magoado com algum irmão, porque às vezes achamos que ele está sendo mais beneficiado, mais bem visto que o outro irmão, Então, às vezes, isso não acontece só lá fora, mas às vezes dentro da igreja também. Às vezes não temos esse discernimento de entender que Deus, Ele ama a todos, Pois o filho, a gente olha aqui que esse filho mais velho expressou todo esse sentimento que ele vivia ao lado do pai dele em palavras. Em Provérbios 15, 13, nos ensina assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas o triste de coração abate o espírito. O coração desse jovem, desse filho, era um coração totalmente revoltado, um coração totalmente ali cheio de mágoa, de rancor. E ele não tinha alegria de estar na casa do pai, mesmo ele tendo ficado ao lado do pai, tendo tudo ali, igual ele fala ali que o Senhor me desse um cabrito, não precisava nem do pai dar, ele tinha tudo, só que ele não sabia aproveitar, ele não sabia usar isso de uma forma a seu favor. Ele tinha tudo ao lado do pai dele, tudo. E mesmo ficando, ele ainda tinha uma revolta muito grande com o pai dele. Irmãos, já estamos finalizando aqui. No versículo 31 a 32, então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é seu. Entretanto, era preciso
nos regozijarmos e nos alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha que fala maravilhosa desse pai, irmão. Olha que coisa mais linda. O pai entendia a frustração daquele filho. O pai sabia que aquele filho estava passando, mas era preciso se alegrar, porque o seu irmão estava perdido, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o pai deu uma lição para aquele filho de maturidade, irmãos. Ou seja, vale mais uma alma do seu irmão do que todos os bens que possuímos, tudo aquilo que possamos ganhar nesse mundo. Mais vale, irmão, uma alma se arrepender ao lado do Senhor Jesus do que ganharmos tudo nesse mundo. Alegrai-vos com o que se alegra e chorai com o que os chora. Essa é a referência para nós. E em Lucas 7, no versículo 10, irmãos, ele fala assim: digo-vos que assim há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós sabemos aqui, irmãos, nessa história do filho pródigo, o mais importante aqui, irmãos, é a alma daquele filho que se arrependeu, que se humilhou e voltou para a presença do Pai. Quantos de nós, quantos irmãos, quantas pessoas já conhecemos que têm se afastado do Senhor Jesus, que estão fora do redil, e estão afastados do Senhor Jesus. Mas o mais importante é a alma deles, o arrependimento dessa alma e voltar para o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, e vale muito mais do que qualquer coisa uma alma que se arrepende ao Senhor Jesus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Entenda que Deus nos abençoou para que possamos ser uma bênção para todos que vivem ao nosso redor. Então, irmãos, nós temos tudo o que o Senhor possa ter nos dado. E aquilo que nós temos, que possamos passar aos outros, que possamos abençoar aqueles que estão precisando. Quantos não estão precisando das bênçãos, das misericórdias do Senhor? E o Senhor deu tudo para nós para que possamos ajudar. Então, quando, irmãos, alguns de nossos irmãos, alguma pessoa que muitas das vezes a gente acha que está no caminho errado, quando a gente vê essa pessoa sendo abençoada, nos alegrarmos com ele, nos alegrarmos, porque muitas das vezes eles passaram por situações difíceis, pagou o preço, mas o Senhor teve misericórdia da vida deles, não pelo que ele perdeu ou possuiu, mas pelo arrependimento, pela humildade, por ele ter a decisão de voltar para a casa do Pai. Mas o que Deus mais quer é a alma do seu irmão, daquela pessoa. Isso foi o que Deus fez com o filho pródigo. Aqui o pai, ele é uma representação de Deus, irmãos. E os filhos, o filho pródigo e o filho mais velho, o filho pródigo representa os publicanos, os pecadores, aquele que o Senhor estava pregando lá no começo. E o filho mais velho, ele representa os fariseus, os escribas, que estavam ali murmurando com o seu coração fechado, com uma dureza de seu coração, ao ver o Senhor Jesus pregando para aqueles pecadores. Tem uma passagem, irmãos,
daquele dono da vinha, né, que ele chamou os trabalhadores para trabalhar para a vinha, né? E ali a gente, naquela história, aquele administrador chamou alguns homens para trabalhar na vinha logo cedo. Depois ele chamou mais outros trabalhadores para trabalhar, e ambos ele combinou de pagar um denário para eles, né? Foi tudo combinado. E no final do dia, ali da tarde, ele chamou mais alguns trabalhadores para trabalhar, né? E quando ele foi pagar esses trabalhadores, ele pagou também um denário, uma moeda para cada um deles. E aqueles que começaram mais cedo se indignaram, acharam ruim, porque ele pagou o mesmo tanto para aqueles que trabalharam só menos tempo, né? Ele trabalhou ali em torno de umas 2 horas. Eles se indignaram, eles ficaram revoltados com aquilo. E o administrador falou: mas o que eu combinei com vocês? Não foi só o denário? Sim, eu não paguei, eu não cumpri, sim. Mas eles estavam indignados e revoltados por aqueles que, de igual modo, eles foram beneficiados por ter trabalhado mais tempo, foram abençoados. Então, irmãos, nós devemos nos alegrar com as bênçãos do nosso amor. Não devemos nos indignar, não devemos nos frustrar com as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Bem, irmãos, estamos chegando ao fim. Espero ter compartilhado com os irmãos esse entendimento de uma maneira simples, prática, e que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações, né? Se faltou alguma coisa, que o Senhor possa completar. Mas o que levamos aqui nessa noite, irmãos, é que não importa os bens, o que conquistamos, o que temos, o mais importante é uma vida, uma alma que se arrepende e se humilha diante de Deus. Que possamos, irmãos, compreender e orar por essas ovelhas que estão perdidas, longe do seu pastor. Que possamos, de alguma forma, ajudar esses irmãos a voltar para o seio, para a presença do Senhor, né? E que possamos nos alegrar quando eles voltarem e o Senhor os abençoe, né? E que possamos usar os recursos que nós temos para levar a palavra de Deus àqueles que tanto precisam. Que Deus nos abençoe.